daquele que tocar no meu ungido. A frase bíblica "não toqueis nos meus ungidos", Salmo 115, verso 15, tem sido empregada para os mais variados fins. Maus obreiros e falsos profetas se valem dela para ameaçar seus críticos. Crentes mal orientados usam-na para defender certos ungidos. E outros ainda empregam para reforçar a ideia de que não cabe aos servos de Deus julgar ou criticar heresias e práticas antibíblicas. Quando examinamos o contexto da frase, vemos que ela está longe de ser uma regra geral. Uma leitura atenta do Salmo 105 não nos deixa em dúvida. Os ungidos mencionados são os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e José. Ademais, o título ungido do Senhor refere-se tipicamente no Antigo Testamento aos reis de Israel e aos patriarcas em geral. Conquanto a frase não encerre um princípio geral, podemos, por analogia, afirmar que Deus, na atualidade, protege seus ungidos, assim como cuidou de seus servos, mencionados no Salmo 105. Mesmo assim, não devemos presumir que todas as pessoas que se dizem ungidas de fato o sejam. Lembre-se do que o Senhor Jesus disse acerca dos ungidos: "Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Mateus 7, versículo 21. É claro que a Bíblia apoia e esposa o pensamento de que o Senhor cuida dos seus servos e os protege. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, Salmo 34, verso 7. Mas isso se aplica aos que verdadeiramente são ungidos, e não aos que parecem, pensam ou dizem sê-lo. Mateus 23, verso 25 ao 28, Apocalipse 3, verso 1, capítulo 2, verso 20 ao 22. Afinal, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo 2, versículo 19. Quando Paulo andou na terra, havia muitos ungidos, o que apresentavam ter a unção de Deus. O imitador de Cristo nunca se impressionou com a aparência deles. Por isso afirmou: "E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram." Gálatas 2, verso 6. Aparência, popularidade, eloquência, títulos, status, anos de ministério, nada disso denota que alguém esteja sob a unção de Deus e imune à contestação à luz da palavra de Deus. Muitos enganadores, ao serem questionados quanto às suas pregações e práticas antibíblicas, têm citado a frases em análise, além do episódio em que Davi não quis tocar no desviado rei Saul, que fora ungido pelo Senhor. 1 Samuel 24, versículo 1 ao 6. Mas a atitude de Davi não denota que ele tenha aprovado as más obras daquele monarca. Se alguém, à semelhança de Saul, foi um dia ungido por Deus, não cabe a nós matá-lo espiritualmente, condená-lo ao inferno. Entretanto, isso não significa que devamos silenciar ou concordar com todos os seus desvios do Evangelho. O próprio Jonatas reconheceu que seu pai turbara a terra e, por razão, descumpriu acertadamente as suas ordens. 1 Samuel capítulo 14, verso 24 ao 29. O texto de Salmos 105, verso 15, em nenhum sentido proíbe o juízo de valor, o questionamento, o exame, a crítica, a análise bíblica de ensinamentos e práticas de líderes, pregadores, milagreiros, cantores, etc. Até porque o sentido de toqueis e maltrateis é exclusivamente quanto à aflição de dano físico. É curioso como certos ungidos, ao mesmo tempo que citam o aludido bordão em suas defesas, quando as suas práticas e pregações são questionadas, partem para o ataque fazendo
todo tipo de ameaças. O showman Ben Hinn, por exemplo, verberou: "Vocês estão me atacando no rádio todas as noites. Vocês pagarão e suas crianças também. Ouçam isto dos lábios de um servo de Deus. Vocês estão em perigo. Arrependam-se, ou Deus Altíssimo moverá sua mão. Não toqueis nos meus ungidos." Citado em Cristianismo em Crise, CPAD, página 376. Quem são os verdadeiros ungidos, os quais, mesmo não se valendo da frase citada, têm de fato a proteção divina, até que se cumpra a sua vontade? São os representantes de Deus, que, tendo recebido a unção dos santos, perseveraram na pureza de caráter e na sã doutrina. Quem não passa no teste bíblico do caráter e da doutrina está assim sujeito a críticas e questionamentos. 1 Timóteo 4, versículo 12 e 16. Infelizmente, muitos líderes, pregadores, cantores e crentes em geral, considerando-se ungidos ou profetas, escondem-se atrás do bordão em análise e cometem todo tipo de pecado, além de torcerem a palavra de Deus. Caso não se arrependam, serão réus naquele grande dia. Os seus fabulosos currículos, profetizamos, expulsamos, fizemos, não os livrarão do juízo. Mateus 7, 21 ao 23. Portanto, que jamais aceitemos passivamente as heresias da perdição propagadas por pseudos ungidos que insistem em permanecer no erro. Respeitemos os verdadeiros ungidos que amam o Senhor e a sua santa palavra, os quais são dádivas à sua igreja. Quanto aos que diante do exposto preferiram continuar dizendo persuasamente e sem nenhuma reflexão: "Não toqueis nos meus ungidos", dedico-lhes outro anunciado bíblico: "Não ultrapasseis o que está escrito", 1 Coríntios 4, versículo 6. Caso queiram aplicar a si mesmo as primeiras frases, que cumpram antes a segunda. Que Deus tenha muita, mas muita mesmo, misericórdia sobre a minha vida. É isso aí.